O sermão, A Revelação de Jesus Cristo, foi pregada domingo de manhã, dia 4 de dezembro de 1960, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, não há três deuses ali, há um Deus. E no Concílio de Nicéia, para fazer isto, a fim de fazer isto, eles tiveram de tomar uma trindade, porque no mundo romano, eles tinham muitos deuses. Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Eu tenho a história bem aqui, onde nós podemos citar isto. Está vendo? Eles oravam aos seus ancestrais mortos. Essa é a razão porque eles têm Santa Cecília e São Marcos e Santo, 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 Santo. Quando o apóstolo Pedro disse: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão esse homem, Cristo Jesus. Eles tinham de ter um Deus trinitário. E assim, eles tinham Júpiter, Marte e Vênus. E não era certo pôr tudo isso sobre um Deus. Assim, eles simplesmente dividiram isto e fizeram ofícios tríplices de Deus serem três diferentes deuses. Porém, ele claramente fala aqui em Apocalipse quem ele é. Eu sou aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós apanharemos isto um pouco mais tarde aqui. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, A a Z, o todo, esse alfabeto grego. O lírio do vale, a rosa de Saron, Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é e há de vir, a raiz e a descendência de Davi. Ele é Deus, ele é Deus. C. 1 Timóteo 3,16. Sem contradição alguma, grande é o mistério da piedade. Porque Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Deus! Não uma terceira pessoa ou um profeta, mas o próprio Deus manifestado em forma humana. Agora, esta é a revelação. Lembre-se. Agora, Deus, no princípio, era o grande Jeová que vivia numa coluna de fogo, pairava sobre Israel e os guiava. Aquele era Deus, o anjo do concerto. Desceu sobre a montanha. A montanha inteira pegou fogo. Fogo voou da montanha e escreveu os 10 mandamentos. Ele foi chamado a paternidade de Deus a seus filhos, sua raça escolhida de pessoas, os judeus. Então aquele mesmo Deus foi manifestado num corpo nascido de virgem que ele criou nos ventres de Maria, e viveu e fez morada e armou sua tenda, como diríamos, entre seres humanos. E aquele mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia disse assim: Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus.
Jesus, nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Não se pode fazê-lo 3 pessoas agora. Não batize a 3 deuses. Há um Deus. Você está vendo? Um Deus. Agora, este mesmo Deus se fez carne. Ele disse, eu vim de Deus e vou para Deus. Depois que ele tinha desaparecido da terra por sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão, Paulo o encontrou no caminho para Damasco, quando ele ainda se chamava Saulo, e uma voz veio e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus. E ele era coluna de fogo, uma luz que cegou os olhos do apóstolo. Ele tinha regressado. O mesmo Jesus tinha regressado a Deus o Pai novamente. Essa é a razão porque ele disse aqui, eu sou o Todo-Poderoso. A mesma forma em que ele estava antes de se haver feito carne. E seu corpo em que ele viveu, chamado Jesus, o homem que nós conhecemos, Jesus. Agora, como muitos de vocês, estimadas pessoas da unidade, se batizam no nome de Jesus, vocês estão errados. Há centenas de Jesuses no mundo hoje, porém, há só um Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu um Cristo. Muitos Jesuses. Eu conheci muitos deles. Porém, há um Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. São títulos que pertencem a um nome. Eles batizam o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é nome. E Filho não é nome. E Espírito Santo não é nome. É um título, como humano. É isso que é o Espírito Santo. Um humano ou um espírito. Espírito Santo. Então dizem, em nome do Pai. Olhe os pais e os filhos de seus filhos. Olhe os humanos aqui, está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. É um título que pertence ao nome do Senhor Jesus Cristo. Era assim que a Igreja Apostólica batizava no princípio. E eu pedirei a qualquer um para apresentar um texto de Escritura ou uma época na história em que alguém já foi batizado na igreja cristã de alguma outra maneira, além de em nome de Jesus Cristo, até que a Igreja Católica foi formada. E eles adotaram Pai, Filho e Espírito Santo como credo. Agora traga sua história. Algum historiador. Sim, não há tal coisa. Após 304 DC, 304, veio o batismo trino para um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É paganismo. Antes que esta semana termine, eu vou ler isto dos livros
lhe mostrar pela Bíblia. Nós estamos falando esta manhã sobre o Apocalipse e provar onde isto entrou e como começou a existir. De volta à verdade, irmão. Nós estamos no último dia.